Meus amigos e amigas, nosso programa de hoje, da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná, no seu tema livre, vai tratar sobre a oração, a definição, os mecanismos, os tipos de preces, ou oração, né? São sinônimos, e o poder ou não de alterar as nossas vidas. Em seguida, na sequência, o Espiritismo responde, vai falar sobre a influência da religiosidade na educação dos filhos e também da situação dos espíritos que desencarnam por consequência de, por exemplo, uma overdose. E fechando o nosso programa, nós teremos no Espiritismo e Você as conexões existentes entre o Espiritismo e a psiquiatria. Então, com vocês, a partir desse momento, o Diálogo Espírita. Nós hoje no tema livre vamos falar sobre a prece, como eu acabei de citar, e nós estamos aqui com os nossos companheiros Marlene Esperandil, o Robson Luiz Balaguer, que vão nos ajudar a expor esse tema de fundamental importância. Afinal de contas, a prece, a oração, é um recurso que praticamente todas as pessoas que têm fé em Deus utilizam em algum momento da sua vida. Deveria ser uma ação corriqueira, diária, quase que de todo momento. Mas enfim, a prece por definição, é uma invocação pelo pensamento ou verbalizada, né, falada oralmente, em voz alta, envolvida num sentimento profundo, não pode ser uma coisa superficial, apenas um blá blá blá, e que estabelece uma ligação entre a criatura e o Criador, seja diretamente, seja através dos seus intermediários, denominemos isso como quisermos. E como que a prece é ouvida? Como que ela pode ser atendida? O mecanismo dela é a transmissão através do fluido cósmico universal, que é um fluido etéreo, não visível, da mesma maneira como nós não enxergamos a energia elétrica, ou não enxergamos os átomos do ar, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc., mas são reais. E a prece se propaga através do fluido cósmico universal via telepática. Meus amigos, algum comentário introdutório sobre isso aí? É muito interessante que a prece deveria de ser uma constante na nossa vida, a forma dela ser elaborada, mas como tudo na nossa vida, nós deixamos só quando a situação está pior. Quando a situação já não tem mais alternativa nenhuma. Quando nós atingimos o pior do nosso sofrimento, aí recorremos à prece. Ela deveria de ser feita em todo momento, com a mesma fé que nós utilizamos na hora da necessidade. Pois é, Robson, ela falou em todo momento, e nós temos aqui justamente essa colocação, para você comentar que a prece pode ser feita em qualquer hora e em qualquer lugar. Há encarnados e desencarnados. Então aquela restrição, tem gente que tem medo de fazer oração dentro de casa com a pessoa morta, né, desencarnada, não tem nada a ver. E aí você pode, realmente é assim mesmo, a prece é para qualquer momento, qualquer sem hora. dúvida, sem dúvida. A prece, digamos, como já foi dito, não tem lugar nem local de forma alguma. Por quê? A prece você pode fazer em qualquer local, até dentro do ônibus, se tiver, digamos, você está ali, qualquer coisa, você pode estar fazendo a prece. Agora, o interessante é o seguinte, que a prece também é uma energia de luz, né? Então, toda vez que você faz essa prece, aonde você quer esteja, você espalha essa energia, essa luz ao seu redor. Então, seja onde você estiver, você está emanando luz. E energia, com certeza. Porque nós somos uma verdadeira usina, né? Nós captamos energia, nós metabolizamos energia e emitimos energia. Nós podemos absorver energia boa e às vezes emitir energia ruim em troca, devolvendo para o ambiente uma coisa ruim, e até às vezes
de certa forma, vice-versa. Podemos pegar uma energia menos positiva e Absorver. transformar ela e devolver à natureza, ao meio espiritual, né? De uma maneira melhor. Bom, mas aí, Marlene, nós estudamos o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, outras obras tratam dos tipos de prece. Eu queria que você comentasse alguma coisa. Nós temos aí a prece de pedido, a prece de agradecimento e de louvor. Qual é a diferença das três? A prece de pedido é essa constante, eu acredito. O que a gente mais faz, né? É o que a gente mais faz. Só faz isso quase. Exatamente. A prece de pedido ela é uma constante na nossa vida. A prece de agradecimento, ela deveria de ser uma constante e nem sempre o é. Se nós adquirirmos o hábito de agradecer em primeiro lugar por tudo que temos e verificarmos à nossa volta todas as necessidades e o que nós temos de positivo e nós agradecemos em primeiro lugar, com certeza nós abrimos o coração para um pedido mais eficaz, mais eficiente. Acho que prepara o terreno, a prepara. O indivíduo que é grato a Deus, e há tanta coisa para nós agradecermos, né? Pela nossa vida, pelo planeta Terra, por mais mazelas sociais e inclusive climáticas, etc., inerentes ao próprio planeta, mas nós temos tanta coisa para agradecer, né? A oportunidade, né, Robson, de vida, só o fato de estarmos vivos, reencarnados, com tanto espírito precisando reencarnar, e nós estamos aqui, às vezes desperdiçamos. O corpo perfeito, né? Às vezes que temos muitas pessoas que já nascem, às vezes, sem as pernas, sem os braços. Então, estamos sempre agradecendo. Até mesmo como nós já falamos no programa anterior sobre a doença. A doença também, nós temos que agradecer que às vezes ela vem para nos, digamos assim, nos segurarmos de algumas coisas. Né? Sinal de alerta. De alerta, né? Exatamente. E falta de louvor, né? E a de louvor, como é que é? A de louvor é aquela que nós agradecemos por tudo que temos e recebemos e pelos pedidos também. É uma prece de glorificação, né? Exatamente. Acho que nem é tanto, nem de pedir, nem de agradecer. É aquele momento que nós sentimos quase num êxtase. Exatamente. Só atingida num estado muito profundo de intimidade, de recolhimento espiritual, em que nós nos sentimos muito mais como espírito do que como matéria. Eu acho que é a consciência de Deus nesse momento, né? É sentir Deus. Quando nós pedimos, Deus parece que está um pouquinho longe, nós estamos nos dirigindo não sei para onde. O agradecimento, nós olhamos também, nós fazemos uma força, o nosso cérebro, ele é exercitado, ele tem que fazer um esforço muito grande para tentar localizar Deus no universo. Agora, de louvor é quando nós estamos assim, sentindo-nos integrados com Deus, né? Eu acho que a de louvor... Provocando a reação. Eu acho que a de louvor a gente sente quando a gente está perante o mar, perante a natureza. Isso, e que nós exaltamos Deus por tudo que nós estamos sentindo naquele momento. Aí a gente vê que Deus age em nós e por nós. Exatamente. Esse é louvor. Outra observação aqui é em relação à preferência a tipo da prece espontânea, em vez da prece decorada. Então, realmente entrar em comunhão com Deus, né? Ela não precisa ser articulada. A gente faz a prece de Pai Nosso, que é um modelo deixado por Jesus, e outras orações em outros credos religiosos, mas o ideal é que a pessoa diga com as suas próprias palavras. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Que fosse pura, que venha do coração, como foi falado, que tenha sentimento, né? Que você seja verdadeiro, autêntico na hora que está fazendo aquela prece. Não simplesmente abrir a boca e blá, 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 repetir aquilo que já está ali. Então isso não tem efeito nenhum. Tem que ser realmente, a prece tem que ser sentida. E também tem que ser, de preferência, simples, não é por longas. A gente sabe que existem os mantras no verdadeiro significado para os orientais, né? E quase os mantras de alguns segmentos religiosos que ficam horas rezando a mesma coisa, repetindo e tal. Isso até tem um fator positivo de indutor do transe. As pessoas realmente se concentram naquilo ali, ela vai indo, o pensamento dela fica mais concentrado em cima daquela prece e desliga das coisas do meio ambiente ali. Isso, de certa forma, ajuda. Mas como prece mesmo, como demonstração de fervor, acrescenta muito pouco. Tem uma senhora que ela dizia assim, que um escravo ele não sabia rezar, e ele todo dia ele chegava na frente de uma imagem de Cristo crucificado, e ele dizia assim: Pai, o Zé está aqui.
né? Sim. Então era a maneira dele expressar, dizer, olha, eu estou aqui, eu vim falar com você, que quer a sua ajuda, mas eu não sabia expressar mais nada, mas o coração dele estava Com fé. com fé. Verdadeiro, né? Aqui também, gente, para vocês, um comentário mais aqui. As preces não têm faculdade de alterar radicalmente o destino, mas favorece, pela fé, a prece, né? Pela fé e demonstração de humildade, o auxílio dos protetores espirituais, que todos temos independentemente da religião que nós seguimos. Então é importante isso aqui, né? A prece, às vezes, a pessoa diz, mas eu rezei tanto, não fui ouvido. Não resolveu nada. O que aconteceu? O que aconteceu, Marlene? Como você citou, que quando nós fazemos a prece, nós atingimos o fluido cósmico universal. Então, se nós somos um coletivo, se nós funcionamos como um coletivo, o que acontece? Quando nós fazemos a prece, nós alcançamos uma onda de várias mentes vibrando na mesma proporção. E quando nós pedimos algo, nós nos conectamos a essas mentes para trabalharmos juntos pelo mesmo objetivo. Então ela abre caminho. Mas sempre a prece é ouvida, é isso que eu queria frisar. Ela sempre é ouvida, mas se ela não é atendida, por que ela não é atendida? Porque nós não estamos prontos para receber ainda. Não temos merecimento. Não temos merecimento. Às vezes aquele problema que nós temos, seja de que tipo for, ele não esgotou o nosso problema, não nos depurou, não cumpriu com o caráter expiatório, por exemplo, que nós temos que passar. Então, porque o sofrimento muitas vezes é o remédio da alma. Dói no corpo, mas está curando a alma, né? Sem dúvida. Diante desse comentário, Meimei, o espírito protetora, guia do Chico Xavier, fala o seguinte, que a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. Eu dou sempre o exemplo do indivíduo, a gente não deve ficar pedindo para que os bons espíritos, Deus, nos tire os grandes pedaços de rocha, de pedras que estão no nosso caminho. O caminho pode ser cheio de pedras. Os espíritos não vão fazer isso por nós. Deus não vai fazer isso por nós. Os outros encarnados, talvez um ou outro ajude, tire uma pedrinha ou outra, mas a maioria de nós vamos ter que tirar. O que nós devemos pedir na oração e pela fé é que eles nos deem forças, energia, força de vontade, paciência, resignação, para nós irmos lá e tirar essas pedras e livrar o nosso caminho. É diferente, a conexão isso é interessante, Wilson, porque é como quando a pessoa vai se confessar, ou a pessoa fala com um psicólogo, a pessoa fala com um médico, ou fala com um amigo ou um parente. Você está externando o seu problema, então você está olhando o seu problema de fora. Então, quando você faz a prece, você olha para dentro de você mesmo. E aí você consegue elaborar o seu problema e lidar com ele melhor. Outra lembrança interessante, Robson, é as palavras de Jesus, né? Orai e vigiai. Então esse orai e vigiai é carregado de toda uma conotação muito profunda, né? Sim. Eu gostaria que você comentasse. Sim, sem dúvida. Porque às vezes a gente fala, vamos orar, pedir a Deus que resolve. Né? Mas só que a gente esquece o quê? De vigiar. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, vigiar nossos atos. Não adianta nada a gente ficar orando, pedindo a Deus e não faz nada. E não mudar o nosso comportamento. Né? E esse orar aí, vigiar, também tem, a gente precisa enfatizar em relação aos espíritos desencarnados. Porque a gente ora para pedir, para agradecer, para louvar. Mas a gente pede também para afastar às vezes essas más influências, que são muitas. No planeta que nós vivemos, na época que nós vivemos, existe uma influência espiritual muito grave, que a gente não percebe essas presenças perturbando os nossos caminhos, as nossas vidas. Então nós precisamos ficar alertas a respeito disso. E quando nós fazemos a oração, a vigilância é para prevenir. E orar e essa vigilância passa pela oração. E quando nós já estamos assediados pelas más companhias, nós devemos orar por nós e por eles, porque eles são nossos irmãos. Por mais inferiores que sejam, por mais ignorantes que sejam, por mais maldosos que sejam, vingativos, eles precisam do nosso apoio, da nossa oração, para seguirem o seu caminho e não perturbarem nem nós e nem mais ninguém, e também serem felizes, voltarem à sua caminhada evolutiva. É importante isso aí. Sem dúvida. E você me desculpa, Wilson, mas existem esses que perturbam, mas também existem os sofredores que permanecem do nosso lado esperando ajuda. Que necessitam da oração. Eles necessitam da oração e se nós conversarmos mentalmente em prece com esses irmãozinhos, eles não vão se manter tão próximos do nosso corpo a ponto de nos prejudicar.
mas sim só receber o benefício da oração, o benefício da prece. Esses não fazem por maldade. Não fazem por maldade. Eles acabam até atrapalhando, mas porque eles veem até uma qualidade em você. Eles querem ajuda. Veem que ali é uma fonte de oferecer alguma ajuda para eles. Sim. Wilson, André Luiz diz que quando nós oramos, fazemos evangelho no lar, acende-se uma luz muito grande, dando aos espíritos superiores a direção para trazer esses irmãozinhos que necessitam de oração e de luz. Exatamente. E para a gente encerrar aqui, meus irmãos, só uma frase do Alex Carroll, Nobel de Medicina de 1912, ele diz o seguinte: a prece é tão real como a gravidade terrestre e sua influência sobre o corpo físico é tão perceptível como das glândulas endócrinas. Mas ele avisa, não adianta orar pela manhã e viver como um bárbaro o resto do dia. Então, a gente estava conversando aqui antes, que às vezes a pessoa vai ao centro espírita, esperando, assiste a palestra, toma água frutificada, atendimento fraterno, etc., e ouve do evangelho, mas põe o pé para fora do centro espírita, volta a fazer tudo de errado que fez a semana inteira. Então, a prece é inócua, não vai resolver nada. Não tem milagre que resolva, nem Deus, porque Deus não vai ajudar uma pessoa que age dessa maneira, né? Sem dúvida. As palavras finais de vocês. Não tem soluções mágicas nem fáceis. Sem dúvida. Então fica nosso agradecimento aqui pela companhia de vocês. Continue conosco que nosso programa segue com os demais quadros. Até a próxima. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A EME é a segunda maior editora no segmento espírita do país. Um de seus mais recentes lançamentos é O Fantasma da Condessa de Valon. A autora deste livro é Denise Correia de Macedo. É um romance psicografado que narra a história de um triângulo amoroso entre uma jovem acometida de crises sonambúlicas, o responsável pelo seu tratamento e o espírito da esposa dele, já desencarnada. Para adquirir este e outros livros, os contatos são vendas@editoraM.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde, nós gostaríamos de sugerir que é muito importante que vocês nos enviem perguntas, sugestões para colaborar, porque aí nós estaremos de encontro também à curiosidade e à necessidade de vocês. Então vamos e mandem essas perguntas para o endereço que está aí na tela, tá ok? Vamos então à primeira pergunta. Qual a influência da religiosidade na educação dos filhos? Um tema muito atual, muito importante, porque nós temos hoje seres nas nossas mãos que vão construir o futuro do nosso planeta. Então vamos falar um pouquinho somente do que é a educação. A educação é aquela em que se procura organizar a personalidade do educando de modo coerente com os princípios de amor e igualdade. No caso especial da doutrina espírita, esses princípios são dilatados pelo conhecimento da lei de causa e efeito e da reencarnação.
Então, meus irmãos, qual é a importância da educação espiritual? Nós estaremos passando para os nossos filhos, em primeiro lugar, mediante todas as dificuldades que eles enfrentarem, obstáculos no caminho deles, a fé. Eu tive a oportunidade de ser criada desde os 2 aninhos de idade na religiosidade. E uma das coisas que mais me beneficiaram a vida inteira, que eu me lembro muito bem, foi a fé. Em todas as dificuldades que eu enfrentava pelo caminho, todas as coisas que me faziam sofrer, eu buscava na oração. Eu lembro muito bem que eu com 10, 12 anos, eu já buscava recurso na oração. E hoje nós percebemos, as crianças estão sendo deixadas para decidir quando crescerem. No Espiritismo, principalmente, os pais colocam, vamos deixar para quando eles crescerem. Não, nós temos que ensiná-los desde pequenininhos a fazerem a fé, a agradecer pelo que eles têm, agradecer pelo irmãozinho, pela mãe, tudo. Então, muito importante para que eles se livrem dos maus que os rodeiam, a prece. Vamos agora, então, para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta também ela é muito importante, porque vai depender o futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos. O que acontece se um jovem morre devido ao uso excessivo de álcool e drogas? O que é isso, então? Vamos supor que um jovem morra pela overdose. O que está acontecendo? Exatamente devido à falta de entendimento do amor espiritual, da fé, da prece, esses jovens estão partindo para buscar recursos nas drogas. No momento inicial do uso é por benefícios, é por vantagens, para depois se tornar vício, dependência, vício. E nessa de tornar vício, ele pode estar perecendo devido ao uso excessivo da droga. Então coloca, cada espírito, encarnado ou desencarnado, tem um padrão vibratório. O Espiritismo confirma que os semelhantes se atraem. O uso do álcool e outras drogas produz um atrativo irresistível para os espíritos que desencarnaram na condição de viciados nessas substâncias. Os desencarnados, então, passam a acompanhar seus amigos encarnados quando esses fazem uso das drogas. Estimulam neles, então, o uso cada vez mais contínuo e em maiores doses. Então, junto com os nossos filhos, que começam a fumar o cigarro, que começam a beber o vinho, que começam a beber o tubão, que é o refrigerante com a cachaça, né? Que começam a fumar maconha, esses nossos filhos estão acompanhados por vários outros jovens que desencarnaram devido ao uso das drogas e que têm necessidade das drogas. Então, nós temos que proteger nossos filhos, principalmente com a religiosidade, com o amor a Deus e com a prece, para que eles se libertem dessa possibilidade de entrar nas drogas. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos o nosso quadro e contamos com a sua participação. Envie-nos perguntas que afligem a alma de vocês relacionada à educação dos filhos, à religiosidade e à dependência deles, para que nós possamos ajudá-los. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso quadro O Espiritismo e Você, hoje traz, como nós temos feito em outras ocasiões, procurando fazer uma conexão entre as ciências, chamadas ciências oficiais, e o Espiritismo. O que o Espiritismo pode contribuir com as outras ciências e vice-versa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psiquiatria. O que tem a ver a psiquiatria com o Espiritismo, né? Possui algumas conexões muito interessantes, né? Por exemplo, as doenças mentais e a reencarnação, e a lei de causa e efeito, os distúrbios mentais e as obsessões. Nós sabemos que por trás dos distúrbios mentais existe muitas vezes os processos obsessivos, que para nós espíritas significa
à influência negativa de entidades desencarnadas. A confusão também que muitas vezes se faz entre mediunidade e patologias, alguns confundindo com neuroses, com outros tipos de doenças mentais, e sem falar em charlatanismo, que daí já é uma outra situação, né? O Livro dos Médiuns, uma das obras básicas de Allan Kardec, está repleto de questões que, se fossem estudadas pelos psiquiatras, pela psiquiatria, fossem observadas, pelo menos a título de hipótese, poderiam contribuir muito para a melhoria do bem-estar das pessoas, da saúde física e, no caso, mental das pessoas, né? E combater também a ignorância do povo, porque daí certas ideias que são colocadas, elas seriam colocadas nos seus devidos pontos, seus lugares certos, e as pessoas terem uma noção mais clara do que realmente ocorre. Por exemplo, no capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Médiuns, há a hipótese, Kardec estuda a hipótese da loucura e das alucinações para explicar a mediunidade de efeitos intelectuais. É aquela, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, que muitas pessoas chamam de incorporação. E lá está esse exame, onde é rejeitada, com fundamento, com lógica, racionalmente, a hipótese de loucura para explicar esse tipo de mediunidade. Não se confunde as duas coisas. Ficam bem claras as diferenças entre mediunidade e, por exemplo, esquizofrenia, alucinações, histerismo, epilepsia e por aí afora. Não dá para confundir, são coisas bem distintas e que as pessoas, às vezes, os próprios psiquiatras com a formação acadêmica deles, colocam tudo no mesmo balaio, dizendo que é doença, que é desvio, que é perturbação, que tem que ser tomado remédio, etc, etc. Os fenômenos anímicos, os sonhos, a atuação da mente e do espírito à distância, também tem muito a ver com a área psiquiátrica, né? Que também acho que é alucinação, quando a pessoa começa a ouvir certas coisas, os sonhos, como é que eles são explicados, desde Freud, as teorias freudianas, né? Da psicanálise, etc. Outras obras espíritas que tratam sobre os transes, o transe hipnótico, o sonambúlico, o farmacógeno e o transe mediúnico, tudo isso tem uma dinâmica no cérebro da pessoa. São distintas. O hipnotismo tem um processo aproximadamente semelhante à da mediunidade, mas são coisas diferentes. E aí a gente vai ver nos transes mediúnicos a extensão do transe, quanto do cérebro está envolvido no transe, áreas no consciente e do inconsciente, a profundidade desse transe, se é um transe espontâneo ou é provocado, se é consciente ou semiconsciente, etc. Outra situação também em relação, por exemplo, à depressão, à ansiedade, às fobias, ao estresse, ao transtorno bipolar, às neuroses, esquizofrenia, eu já falei, que são doenças da mente. E aí, eu pergunto, o que é a mente? Doenças mentais. São doenças espirituais, gente, porque qual o melhor termo para definir a mente se não é o próprio espírito? É o espírito. No Brasil, nós temos 23 milhões de pessoas, 12% da população, sendo 3% mais graves, casos mais graves. No mundo, 400 milhões de pessoas, 6%. Portanto, no Brasil, estatisticamente, é o dobro de pessoas que sofrem de algum distúrbio mental. E por trás desses distúrbios mentais está quase sempre o espírito, ok? Por trás das enfermidades estão esses 23 milhões de pessoas, eu diria muito mais. Como assim? Porque por trás dos 23 milhões de pessoas encarnadas estão, às vezes, quase outro tanto de espíritos desencarnados, que perturbam, que assediam e que precisam, também são doentes mentais, também precisam de atendimento, de tratamento. E o que nós recomendamos? Para encerrar nosso quadro de hoje, procure um médico, tome a medicação prescrita para regular os neurotransmissores cerebrais, faça orações, medite, cultive leituras edificantes, boas leituras, pense no bem e principalmente mude de hábitos ou preserve os bons hábitos, porque a raiz do seu problema não está no cérebro,
O cérebro é apenas a caixa de ressonância da ação do espírito. Esse é que está na cabine de comando. É ele que comanda o cérebro, o corpo, a mente, tudo que você imaginar, o nome que você dê. Nossa realidade é a alma, é o espírito, e é através dele que nós devemos trabalhar o nosso bem-estar. Então, psiquiatria e espiritismo tem muita coisa a ver. Pena que os psiquiatras, a maioria até hoje, não tenham se atentado para esse detalhe. Meus amigos, Diálogo Espírita de hoje fica por aqui. Nosso grande abraço e até a próxima oportunidade. Muita paz.